próxima sessão, que é a Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória e sua atuação quanto às boas práticas regulatórias. E para isso eu chamo Sandra Lígia Gonçalves, que é a responsável pela coalizão e que tem feito um fantástico trabalho à frente de diversos esforços com os reguladores de toda a região. Sandra, por favor. Carlos, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Vou aqui compartilhar minha tela. Agradeço a... Se me disserem se estão vendo minha tela. Assim, vocês poderão acompanhar a apresentação. Já, todo mundo vê a minha apresentação? Não, então vamos lá, vamos ver. Muito bem. Agora sim, todo mundo veja a minha apresentação, certo? Então, muito obrigado. Eu quero começar... Ahora lo corregimos. Vamos corrigir aqui o modo de apresentação. Ok. Está certo agora, né? Muito bem, muito obrigada. Agradeço novamente pelo convite à Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória no setor de dispositivos médicos para participar deste evento. Temos certeza que com todo o esforço que fizermos, vai ser insuficiente para resolver os desafios que nós temos imediatos, mas contribui para que, em curto, médio e longo prazo, possamos avançar de um modo mais sustentável para a convergência regulatória e, claro, gerar e aproveitar os benefícios que podemos tirar dessa. Hoje, vou falar um pouco sobre a coalizão, sobre as boas práticas regulatórias em geral e nas ações da coalizão neste sentido. Começo aqui compartilhando a coalizão, que reúne os atores relevantes no setor de tecnologia médica, incluindo os reagentes diagnósticos, e todas as áreas têm incidência. A coalizão tem representações em 10 países diferentes e no continente americano faz parte de 17 associações e câmaras. E trabalhamos colaborativamente com 6 organizações desenvolvedoras de normas. A coalizão tem como visão fundamental chegar à etapa na qual nós possamos contar com uma norma, uma prova aceita em todas as partes, qualquer âmbito da tecnologia médica. E assim, a nossa missão é contribuir e colaborar para conquistar e que as normas e os requisitos para a elaboração da conformidade de tecnologia médica estejam alinhados internacionalmente de modo que possam contribuir para facilitar o acesso dos dispositivos médicos para os pacientes e a população que precisa. Para isso, nos elementos fundamentais para chegar à convergência estão as boas práticas regulatórias. E o que são elas? Essas boas práticas falam da qualidade, da consistência, do processo que deve ser realizado para gerar ou atualizar os regulamentos. E assim, requer a coordenação de todos os setores envolvidos, tanto no governo como também no setor privado, para que essas normas, essas regulamentações técnicas sejam, no seu processo de desenvolvimento, sejam realizados de um modo aberto e transparente e uma forma participativa e onde os resultados considerem as normas internacionais do processo e considerem os riscos associados aos produtos sendo regularizado e baseado na ciência que considere os melhores dados disponíveis para seu desenvolvimento. O processo regulatório tem
diferentes etapas nas quais cada um dos atores tem uma função principal. Porém, em cada um deles, a participação dos diferentes atores é fundamental para efeitos de enriquecer o processo, garantir que todos os pontos de vista e todas as experiências e todos os melhores dados estejam considerados. E para isso, a Organização Mundial do Comércio, através do Comitê de Obstáculos Técnicos ao Comércio, gerou vários princípios fundamentais para realizar o desenvolvimento, a gestão e os regulamentos técnicos. E nisso, entre os elementos fundamentais está a transparência, como mencionamos antes, os dados da ciência, das propostas feitas considerem os níveis de risco do produto que está sendo regulado. E um aspecto fundamental é a avaliação do impacto regulatório. E a qualidade do desenho desse instrumento é fundamental para garantir que todas as variáveis necessárias estão sendo consideradas na hora de fazer essa avaliação. E, claro, nesse mesmo processo de avaliação, que considerem os recursos disponíveis por parte do governo para identificar quais são as alternativas, qual a alternativa mais adequada em função da sustentabilidade dentro dos processos governamentais para poder desenvolver e implementar. A concorrência deve ser parte desse exercício para não limitar a possibilidade de diferentes atores que participam no fornecimento dos produtos. O impacto internacional, isso ficou muito mais claro como resultado da pandemia, em que vemos a grande dependência que nós temos em nível global e que é importante garantir que as regulamentações considerem na sua construção a prevenção da criação potencial de barreiras técnicas em nível internacional. El por qué y el para qué. Obviamente, o porquê e o para que se quer realizar ou desenvolver uma regulamentação, e dentro de todo esse ciclo, do desenho até a implementação e a posterior avaliação da regulamentação para garantir que a forma proposta efetivamente cumpriu com os objetivos para os quais foi desenhada, e, caso contrário, fazer as modificações pertinentes. Por essa razão, falamos desse ciclo regulatório. E para poder realizar essas ações de forma efetiva, também se recomenda a implementação, a existência de um organismo de coordenação central no âmbito de cada governo. A intenção, voltando um pouco para a avaliação do impacto regulatório, é que se antecipe o impacto que essas regulamentações vão ter no mercado. E a intenção é justamente de que se faça uma quantificação dos benefícios e dos custos associados de forma a que se considere não só variáveis tangíveis, mas também intangíveis para a decisão da formulação de regulamentações. E eu, como dizia há alguns minutos, o desenho das regulamentações pode ter um impacto muito positivo, bem como um impacto muito negativo no que se refere ao comércio internacional. E é nesse sentido que há a possibilidade ou impossibilidade de que os pacientes nas diferentes regiões do mundo possam ter acesso, nesse caso, aos dispositivos médicos. E nesse sentido, a Organização Mundial do Comércio, para poder oferecer transparência e para poder facilitar que as regulamentações incorporem as perspectivas e os pontos de vista da comunidade internacional, gerou uma série de mecanismos, particularmente que têm a ver com a notificação das propostas de regulamentações, às quais estão obrigados todos os países signatários e que estão visíveis, estão disponíveis, sendo um processo de corresponsabilidade da iniciativa privada e dos governos para efeito de retroalimentar a ferramenta disponibilizada pelo Comitê de Obstáculos Técnicos do Comércio. É uma ferramenta que se chama IPING e está disponível de forma aberta para todos os interessados. E agora sim,
sobre a coalizão e as boas práticas regulatórias. Bom, é muito claro que as boas práticas regulatórias é um elemento fundamental para que nós possamos contar com regulamentações que sejam efetivas e não sejam restritivas ao comércio. E, obviamente, que cumpram com o propósito para o qual sido criadas. Nesse sentido, nós precisamos garantir que tanto a indústria quanto as agências reguladoras nacionais estejamos no mesmo nível de conhecimento e de entendimento do que significa. Para isso, é fundamental desenvolver capacidades, conhecimentos e também a implementação de procedimentos institucionais que garantam a correta implementação e o correto cumprimento de todas essas obrigações internacionais que vêm não só dos compromissos com a Organização Mundial de Comércio, como também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para os países que fazem parte dela. E, no caso de vários países da região, com relação às obrigações que têm, através dos seus tratados comerciais, que, por sorte, já estão incorporando capítulos de boas práticas regulatórias nos seus textos comerciais. Nesse sentido, o resultado final será que vamos poder contar de forma muito mais consistente com regulamentação baseada em normas internacionais a partir de processos transparentes que, como eu dizia, terão um impacto definitivamente positivo no acesso aos dispositivos médicos. Esse é um processo que requer interação de um número enorme de atores. A Organização Mundial da Saúde, com todos os guias, alinhamentos, diretrizes que ela publica, que são elementos fundamentais para a realização das tarefas dos países, e nesse ano, no mês de abril, com a publicação dos guias de boas práticas regulatórias, que de alguma forma aproximam essa conversa de boas práticas regulatórias aos reguladores sanitários, que não necessariamente estavam tão próximos a elas, já que a linguagem e os compromissos vinham das áreas comerciais. Agora, com esse documento da Organização Mundial da Saúde, essa linguagem e essas práticas se aproximam dos reguladores sanitários e certamente vão nos ajudar a avançar nesses processos de uma forma mais rápida. Obviamente, as referências técnicas internacionais previstas pelo Global Health e as agências reguladoras nacionais, o papel das organizações de desenvolvimento de regulamentações e também a participação tanto dos representantes de governos como da iniciativa privada, as parcerias internacionais, como Global American Technology Alliance, que colabora e busca que os diferentes atores estejam alinhados igualmente nas suas propostas para poder avançar na convergência regulatória e a implementação das novas práticas. E, como já foi mencionado, a Organização Mundial do Comércio e a Organização para o Desenvolvimento Econômico. Nesse sentido, e passamos a identificar a falência dessas capacidades em todos os setores, em todos os atores, porque não é exclusivo de alguns deles. Então, impulsionamos o desenvolvimento dessas capacidades através de disponibilização de recursos, desenvolvimento de ferramentas que estão disponíveis no site da coalizão, desenvolver materiais e posicionamentos quando identificamos algum tema que pode gerar obstáculo técnico para poder levá-lo para os diferentes países que podem ser afetados, para então conversar com o país que eventualmente apresente algum desafio. Desenvolvemos sessões de treinamento, tanto gerais quanto específicas em cada país, para que os atores saibam o que e como operar para as boas práticas regulatórias no seu dia a dia. E um elemento fundamental é o acesso a essa informação nos idiomas espanhol e português, pois sabemos que hoje em dia ainda o idioma é uma barreira importante para poder avançar nessas questões. Sabemos os esforços das diferentes instituições internacionais para poder disponibilizar documentos em outros idiomas, mas também estamos conscientes do tempo que leva. Por isso, a coalizão realizou tradução não oficiais de documentos que nós consideramos muito importantes. Nesse slide, vocês podem ver e, inclusive, ter acesso ao site da coalizão.
e dentro dos seus conteúdos inclui informação com relação à padronização internacional, boas práticas regulatórias e transparência e comércio. No site também temos todos os materiais e ferramentas, todos os treinamentos que nós produzimos para que se possa beneficiar a todos os atores relevantes do nosso setor. Temos treinamentos sobre boas práticas regulatórias globais e especificamente para Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru. Também desenvolvemos várias sessões com reguladores e continuamos planejando algumas, como vários seminários web sobre MDSAP, ISO 13485, onde participaram a FDA, a Anvisa, a ANMAT, para que os países que estão trabalhando em atualização de seus modelos possam ter a visibilidade de como outros modelos no mundo trabalham, e também documentos de posicionamento da coalizão. Com relação aos treinamentos, neste slide vocês encontram os links diretos para cada um dos treinamentos que estão aqui, tendo acesso a todos eles através do site da coalizão. Com relação às boas práticas regulatórias específicas por país, aqui também estão os links para todos os treinamentos que nós geramos. E vocês podem acessar tanto em espanhol quanto em inglês. Sobre as sessões com reguladores, aqui também estão os links dos quais já foram realizados e passo também a convidá-los à sessão que teremos amanhã, que será a primeira de uma série de sessões que vamos ter com a FDA e vários atores com relação ao uso de normas internacionais e avaliação da conformidade que vai dirigido a todos os atores da América Latina. Com relação aos documentos que compartilhamos, que estão traduzidos em português e em espanhol, são esses 4 que se encontram neste slide, produzidos pela Organização Mundial da Saúde, e estes 3 também em português, também da Organização Mundial da Saúde. Com relação a documentos de posicionamento, geramos um com relação à Lei de Fármacos 2, no Chile, que vai abrir o espaço para regulamentar os dispositivos médicos no Chile e provavelmente, como vocês sabem, é realmente muito limitada neste momento e abrange vários produtos em geral. No Equador, com relação à regulação sobre rastreamento, identificamos que há uma aproximação muito importante sobre a recomendação, referências internacionais, limitações muito particulares com relação aos sistemas de identificação, de leitura óptica que podem ser complicadas. E também tem a ver com a forma com a qual é operado o desenvolvimento das regulamentações com a implementação mais ampla ou menos das boas práticas regulatórias. Eu termino com isso a minha apresentação, estou aberta para perguntas e a qualquer momento estou atenta para poder apoiar os esforços para todos na região. Muito obrigada. Excelente apresentação, Sandra, agradeço muito a você e faço algumas perguntas, mesmo para dizer não quantos países já estão participando e as conquistas recentes, por exemplo, com alguns grêmios, por favor. Sim, muitíssimo obrigada, Carlos. Atualmente, temos 10 países como membros da coalizão. Evidentemente, queremos abranger todos os países da América Latina, mas um dos desafios importantes que temos é a falta de grêmios, principalmente na América Central. Como todos sabemos, a maior parte dos processos de distribuição são realizados justamente através de distribuidores, e isso torna mais complexa a possibilidade de interagir e trabalhar, mas fazemos votos para que isso evolua e também possam ter essa representatividade. Mas, apesar disso, nós temos visibilidade de alguns desafios, em particular, tentamos apoiar. Eu diria que os avanços e as conquistas, ou talvez a conquista mais importante, mais recente, é que na semana passada, dia 1º de dezembro,
nós tivemos o aval, desculpem, até o dia 1º de dezembro, e Global Harmonization Working Party, que aceitou a nossa proposta para convertê-los numa instituição de link com eles, de ligação com eles. E nessa mesma cerimônia, foi apresentada a aceitação da FDA como membro do Working Party. E nós nos congratulamos nesse sentido, porque estamos certos de que, trabalhando de forma colaborativa, poderemos encontrar coincidências que permitam a utilização de forma mais efetiva todos os recursos das diferentes iniciativas trabalhadas com o mesmo propósito. Eu diria que essas são algumas das conquistas mais importantes. E um projeto que faz parte da coalizão é o projeto de convergência regulatória para dispositivos médicos, como COVID-19, como ouvimos no começo do evento, e com a coalizão como membro para executar, avançamos de forma importante com alguns países na América Latina, particularmente a Colômbia e México, e estamos apoiando os processos de desenvolvimento, de regulamentação, sigam as boas práticas regulatórias e, muito mais importante, que sejam estabelecidos procedimentos dentro dos sistemas de qualidade, dos instrumentos regulatórios, que definem a forma de seguir o processo regulatório, de forma a garantir o cumprimento de todos os compromissos e, no final, gerem os benefícios de uma forma muito mais eficiente, e o trabalho colaborativo com as diferentes entidades de governo. E o caso da Colômbia, o Departamento Nacional de Planejamento, o Ministério de Comércio, Indústria e Turismo, o Ministério de Saúde, o PIMA, no caso do México, com o COFEPRIS, com CONAMER, com a Farmacopel nos Estados Unidos, mexicanos, permite fazer essas colaborações entre as entidades de governo, que, ao facilitar a comunicação e os recursos, tem um impacto positivo na geração ou atualização de regulações. Excelente, Sandra. O que nós vemos aqui, de fato, é um grande avanço. Saímos da discussão pura e unicamente em regulação, pensando de uma forma muito mais ampla, nas vantagens que isso, inclusive, pode trazer para o comércio e para a ordem econômica. Exato. Nesse sentido, na regulação, nós temos hoje o uso de ferramentas muito conhecidas já de nós todos. Na pandemia, o Reliance foi um deles, e tantas outras que facilitam. Agora, algo que antes não era falado é o uso de normas para fins regulatórios. E dentro da coalizão nós temos aí sim um projeto muito bom, já foi levado a cabo junto com a LADIV para 3 países, e agora a segunda fase vai continuar com mais 4 países, vendo quais normas já foram muitas incorporadas pelo país e, por algum motivo, não são utilizadas de forma adequada e poderiam ser, reduzindo o tempo para acesso ao novo produto e, obviamente, para a melhoria das condições de saúde daquele país. A Organização do Comércio, Mundial do Comércio, também acaba sendo um excelente parceiro nesse trabalho, né? Sandra, agradeço muito tu participação, excelente. Agradeço muito a sua participação, excelente. Você quer dizer algumas palavras mais? Sim, obrigada. E com relação justamente ao que você está compartilhando, esse trabalho colaborativo no âmbito internacional, temos certeza de que está começando a ter um impacto favorável. Nós trabalhamos de forma colaborativa com a Organização Mundial da Saúde, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o Banco Mundial, com o American Business Dialogue, de forma que nós podemos contar com os recursos, o conhecimento dos atores fundamentais para o desenvolvimento dessas capacidades na região. E um aspecto muito importante que todos estamos reconhecendo, e parece que a pandemia ajudou, e as iniciativas da Organização Mundial da Saúde também, com os seus guias de boa práticas, Reliance, que foram publicadas ao mesmo tempo, é como utilizar as normas internacionais
E isso é fundamental, porque em muitas ocasiões nós nos encontramos com o fato de que são utilizadas como base, mas eventualmente tem algum tipo de tropicalização que gera requisitos únicos para o país e, obviamente, isso ao final limita a possibilidade de acesso e torna muito mais caro o processo nos países, e até impossibilitando algumas vezes. Nesse sentido, esse trabalho colaborativo com todas essas outras entidades vai definitivamente ajudar a que haja uma maior participação de reguladores e iniciativa privada no desenvolvimento das normas internacionais e, nesse sentido, estando contribuindo para a atualização das normas ou referências internacionais, há a possibilidade de incorporação aos sistemas regulatórios, e isso será muito mais eficaz. Então, eu agradeço novamente o convite e estou à disposição para poder colaborar. Excelente, muito obrigado, Sandra. Foi um grande prazer, com muito gosto que la tuvimos acá. Nós colocamos a pedidos já o link da coalizão. Convido a todos que visitem, porque é um trabalho realmente fantástico, feito por uma equipe brilhante e que tem conseguido avançar a olhos vistos. Essa questão da convergência regulatória só é possível a partir desse envolvimento de todos.